Olá, eu sou o Rodrigo Gonzalez, sou cofundador da Dr. Multas e estou aqui hoje para mais um vídeo com vocês para falarmos sobre direito de trânsito. E como o carnaval se aproxima, hoje nós gostaríamos de concentrar as nossas dúvidas aqui sobre lei seca. Acredito que nós teremos bastante assunto para conversar sobre isso e pegamos algumas perguntas de alguns comentários nas nossas mídias sociais e vamos hoje tirar as dúvidas dessas pessoas, desses motoristas, para que eles possam ter um carnaval mais tranquilo. Então, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal para sempre se manter atualizado e acompanhar essas dúvidas que a gente consegue tirar aqui e levar essa informação sempre quente sobre o que está acontecendo no direito de trânsito brasileiro. Bom, vamos lá. Primeiro, gostaria de responder a pergunta da Mara. Boa tarde, doutor. Após quanto tempo de ser pego na lei seca vem a suspensão? Bem, essa é uma pergunta bastante comum de a gente ouvir por causa do seguinte, porque muitas vezes os motoristas não entendem que são dois processos separados que ocorrem após haver uma anotação de multa da lei seca. Um deles é para a apuração da própria multa, ou seja, para a apuração daquela penalidade que envolve uma multa gravíssima com fator multiplicador de 10 vezes, com valor aproximadamente R$ 2.900. E também um outro processo, que é o processo que vai apurar a suspensão do direito de dirigir do motorista. Esse processo pode oscilar muito de duração conforme o órgão julgador que irá apurar essa penalidade. Mas a primeira coisa é que este processo ele não acontece simultaneamente ao início do outro. A suspensão não acontece tão logo foi anotada a multa. Isso pode ter algumas variações, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, mas normalmente isso leva alguns meses até que seja instaurado o processo de suspensão. E uma vez instaurado, se poderá recorrer desse processo de suspensão e isso também pode levar algum tempo. Então é importante que fique bem claro para o motorista que mesmo ele sendo autuado por uma multa da lei seca, ele poderá seguir dirigindo pelo menos durante um tempo até que ele seja processado e punido por isso, caso ele não recorra ou não se manifeste. Bem, vamos lá. Agora a pergunta que eu gostaria de responder é a pergunta do Gênesis. Fui pego na lei seca, mas não optei por fazer o teste. Minha CNH foi apreendida e fui multado. Terei que ir amanhã buscá-la. O que faço nesse caso ao chegar lá? Bem, Gênesis, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante dizer aqui é que a multa por recusa, né, ela está tipificada no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, mas ela tem prevista as mesmas penalidades que no caso de uma multa por soprar o bafômetro, que é o artigo 165. Nesse caso, há a apreensão do documento do motorista. O fiscal de trânsito, ele apreende o documento, inclusive para impedir que aquele motorista siga dirigindo logo depois da abordagem, enquanto ele ainda poderia estar sob efeito de uma substância psicoativa, sob efeito de bebida alcoólica, por exemplo. Então, ele apreende o documento e faz com que o motorista, numa data posterior, vá buscar esse documento. Quando chegar lá, é bem simples. Você vai informar os seus dados, o policial vai lhe entregar seu documento, você assina um recibo dessa entrega e está tudo pronto. Não há nenhum tipo de problema, não será aplicada uma nova penalidade, você não vai ter a sua carteira suspensa e isso é um procedimento bastante comum. Nós ainda temos muitas multas de lei seca que acontecem no país, então pode ficar tranquilo que esse é um procedimento padrão que não há nenhum tipo de dúvida ou de dificuldade para que seja feito. Simplesmente é importante que você cumpra o prazo que foi apontado pelo policial para que o seu documento ainda esteja lá no órgão de trânsito. Bom, vamos à próxima aqui. Tomei uma multa por recusar o bafômetro e devolveram meus documentos. E pedi para um amigo levar o veículo embora, eu não entendi nada. Será que tem como eu anular os 2.900 da multa? Eu não fiz o teste pois estava com medo, sendo que havia bebido no dia anterior. Bem, esse daqui é um caso bem interessante, porque a gente vê que isso acontece com bastante recorrência de pessoas parando numa blitz e tendo que
chamar outros para dirigirem os seus carros. E eu acho que é importante dizer o que diz na lei, né? Na lei diz o seguinte: quando um motorista é parado numa blitz e ele é multado pelo artigo 165, 165A de soprar ou recusar o bafômetro, ele tem as seguintes penalidades. Ele tem a penalidade, claro, da multa, mas ele tem a apreensão do documento do motorista e o recolhimento do veículo caso não seja apresentado um outro condutor habilitado. Então, isso é importante da gente entender, porque quando houver essa abordagem, o condutor que vinha dirigindo o veículo, ele não estará mais apto a dirigir por uso de substância psicoativa, né? Então, é necessário que seja apresentado um outro motorista e esse outro motorista faça o teste do bafômetro, comprove a sua capacidade ou a sua sobriedade para que possa seguir dirigindo dali por diante e o veículo não seja apreendido e que vá para um depósito. Mas o que eu acho importante também dizer nesse caso? Há uma preocupação com o valor da multa e, consequentemente, com a suspensão que possa acontecer na carteira do motorista, e isso é sim possível de ser evitado desde que haja um recurso administrativo bem feito, bem embasado e que hajam argumentos suficientes para que essa multa seja anulada. Então, o que a gente recomenda nesses casos? A gente recomenda procurar os pontos que possam merecer um recurso administrativo e para isso a gente se coloca à disposição em fazer uma consulta gratuita para você, para que a gente faça essa análise, a gente olhe a sua notificação de autuação, vê se existe algum argumento que possa sustentar uma oposição ou um recurso a essa multa, e aí, como o recurso é a única forma de se reverter a penalidade ou de se evitar que se pague os R$ 2.900 pela multa. Bem, agora vamos responder a pergunta do Wellington Silva. Fui pego em uma blitz, tinha tomado umas cervejas, mandaram eu buscar minha carteira de habilitação em 5 dias. A multa eu sei que vou levar, mas perderei a carteira de habilitação? Bem, a primeira coisa que é importante que a gente diga aqui é a gente incentivar um trânsito consciente, porque não apoiamos que as pessoas bebam e dirijam. E acho que isso é muito importante que a gente diga, porque apesar de estarmos aqui para recorrer de multas de trânsito, a gente sempre se preocupa com o caráter educativo de evitar que as multas aconteçam. Essa é a melhor forma de se evitar as penalidades, é não incorrendo nas multas ou nesses comportamentos que possam ser multados. E também um trânsito seguro é bom para todos, não só para aquele motorista que ingeriu a bebida alcoólica que está se expondo a própria vida em risco, mas também para todo o trânsito que um acidente muitas vezes acaba vitimando não só quem está dentro do carro, mas também pessoas que estão ao redor. Mas bom, Wellington, o seu caso aqui é um caso que a gente tem uma atenção especial e tem algumas questões na lei que merecem ser estudadas com uma profundidade diferente. O que acontece? Mandaram você buscar o documento, isso daí nós acabamos de falar no vídeo anterior, isso se refere àquele prazo, àquela necessidade que o fiscal de trânsito tem de lhe tirar o direito de dirigir naquele instante, mas ele lhe devolve o documento no dia seguinte ou, dependendo do órgão ou da situação, alguns dias após. Mas isso não lhe suspende o direito de dirigir em absoluto. Como eu havia falado anteriormente, vai haver um processo para apuração da multa e um processo para apuração da suspensão. Como é que a gente vê isso funcionando hoje? Eu acho que agora é um momento bom para a gente explorar um pouquinho mais isso, né? Antigamente, o processo de suspensão e o processo da multa, eles nunca coincidiam. A resolução do CONTRAN estabelecia o seguinte, que primeiro transcorria todo o processo de apuração da multa e somente quando concluído este poderia ser instaurado o processo de suspensão. Isso foi mudado em 2018 com a resolução 723 do CONTRAN e passou a valer o seguinte: quando o mesmo órgão que autuou a multa é o órgão que processa a suspensão, digamos que seja o Detran de São Paulo, né, e que o Detran de São Paulo esteja lhe autuando por dirigir sob influência de álcool, tá? Nesse caso vai haver uma notificação de autuação, você vai poder apresentar a defesa prévia. Caso chegue à fase de notificação de penalidade, que é aquela notificação que vem com o boleto de autuação, nessa fase o processo de suspensão já poderá ser instaurado. Não precisa
que não precisa que o processo da multa seja transite em julgado. Era essa a expressão que eu queria, transite em julgado. Não precisa que o processo da multa seja concluído para que o processo de suspensão seja instaurado, né? Essa foi uma inovação trazida pela Resolução 723 e isso faz com que os processos de suspensão acabem chegando de uma maneira mais rápida para os motoristas. Quando os órgãos são diferentes, quando o órgão autuador da multa é diferente do órgão autuador da suspensão, segue sendo o processo antigo, né? Só acontece a suspensão depois de transitada em julgada a multa. Então, isso é um ponto importante, Wellington, para ver no seu caso, né? Então, a suspensão ela só pode acontecer depois dessa possibilidade de instauração do processo e depois de transcorrido todo o processo de suspensão, o que pode levar um bom tempo, especialmente se você recorrer deste processo, né? E, claro, é importante dizer que, havendo argumentos suficientes para tanto a multa quanto a suspensão podem ser canceladas. Então, é importante fazer essa análise pontual de o que pode ser arguído e se faz sentido recorrer dessa multa. Bom, eu acredito que das dúvidas que nós temos sobre lei seca, essas seriam as principais que eu gostaria de falar hoje aqui com vocês. Mas o que eu vejo como muito importante? O carnaval está chegando, então eu gostaria de deixar algumas dicas sobre como a gente pode se comportar e como evitar situações como essa que possam gerar transtornos e multas para nós motoristas. Bom, vamos lá. A primeira dica: não dê aos agentes motivos para suspeitarem da sua conduta. Isso aqui é uma coisa bastante importante porque todos nós dirigimos, todos nós estamos sujeitos a parar em uma blitz e é importante que a gente tenha tranquilidade enquanto for abordado. É um momento que às vezes podemos ficar um pouco ansiosos, podemos ficar um pouco na dúvida dos nossos direitos, mas é bastante importante que a gente tenha uma boa relação com aquele agente que está ali trabalhando e podemos dar a segurança de que tudo vai se resolver da melhor maneira possível, né? A nossa segunda dica: nunca desobedeça às ordens de um agente de trânsito. Eu acho isso muito legal porque, inclusive, não obedecer às ordens do agente pode gerar uma própria multa. Mas o que acontece? Existe lá um momento de fiscalização em que se deve cooperar com o agente de trânsito. Ele está fazendo o trabalho dele e nós, como motoristas, podemos facilitar que esse trabalho seja feito da melhor maneira possível e assim todo mundo consegue resolver aquela situação e ir para casa mais rápido, né? Dica número 3. Não adote uma postura defensiva ou agressiva. Isso aqui é uma questão que a gente vê bastante alguns motoristas falando de que passaram por abordagens mais truculentas, mais difíceis. Então, é importante trazer essa informação de que a relação seja tida da melhor maneira possível com o agente de trânsito, porque todo tipo de comportamento anormal acaba trazendo uma suspeição para o motorista. Então é bacana que a gente lembre de manter uma postura calma, de ser educado, de ser polido, de entender que aquela pessoa que é o agente de trânsito, ele está trabalhando também. Então é importante fazer essas ressalvas, né? E aqui tem mais uma dica que eu acho muito importante e muitas vezes as pessoas nos perguntam sobre isso e isso tem uma máxima: nunca tente fugir de uma blitz. Os agentes de trânsito podem correr atrás de você, podem lhe perseguir e a gente já viu muitos episódios em que acidentes muito tristes aconteceram por causa disso. Então não tente fugir de uma blitz. Caso você seja parado, o agente de trânsito vai apurar a sua situação. Se você for multado, a multa pode ser recorrida ou, caso seja uma multa justa, você poderá ter que pagar a multa, mas a segurança, não só a sua segurança, mas a segurança do trânsito é o que há de mais importante nesse contexto. Então é importante o papel que as blitz realizam no nosso trânsito para manter e para fiscalizar essa segurança. E nós, como motoristas, devemos enxergá-las como um ponto positivo. Sabemos que muitas vezes elas são mal utilizadas ou a gente tem dúvidas sobre o real propósito das blitz, mas é importante que nós, como motoristas, cooperemos.
E claro, outra coisa que é excepcional que a gente recomende aqui é, se beber, não dirija, né? Mantenha uma postura amistosa. Bom, eu acredito que essas são as principais dicas que eu podia trazer para você nesse carnaval, né? Se você for beber, não dirija. Hoje existem muitas formas de transporte alternativo que podem te ajudar. Se você tem uma multa, se você tem alguma dúvida, alguma preocupação, você pode deixar sua dúvida aqui. Também aqui nos comentários desse vídeo eu vou deixar um questionário para que você preencha e possa enviar a sua multa para nós e a gente faça essa análise gratuita do seu caso. E não precisa recorrer, a gente faz uma análise gratuita simplesmente para lhe dar as informações sobre o que você pode arguir no seu processo, quais são as chances de sucesso que você tem, porque isso é muito importante para nós, que cada vez os nossos motoristas aqui no Brasil sejam mais conscientes sobre seus direitos e tenham mais tranquilidade para poder transitar tranquilamente. Então, de novo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, que se nesse vídeo eu não conseguir responder, talvez num próximo eu pegue o seu caso para que a gente consiga seguir explorando esse assunto. E qualquer dúvida deixa aqui, vai ser um prazer lhe ajudar. Muito obrigado e boas festas!